Você acha que Deus poderia operar um milagre utilizando um grande ruído e 4 leprosos? Se você acha que não, assista esse vídeo até o final e você vai tirar suas conclusões. Eu sou o Nelson Girão de Araújo, bem-vindo ao meu canal e vamos falar hoje sobre o mover de Deus, a ação sobrenatural de Deus. Podemos ter fé no agir de Deus em tempos de crise? Com certeza, precisamos realmente confiar em Deus, porque Ele de fato age se nós confiarmos nele plenamente. Nós vamos ver uma história hoje bem interessante sobre os prejuízos da incredulidade. O que a incredulidade pode fazer na nossa vida e o que a fé pode fazer na nossa vida. E como Deus age? Tem uma história bem interessante com o profeta Eliseu, que foi discípulo de Elias, um profeta extraordinário. E vale ressaltar aqui que Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias. Elias fez 7 milagres, e Eliseu fez 14 milagres. E eu quero ler para você aqui um texto da palavra de Deus, que está lá em 2 Reis 6, versículo 24, para a gente entender esse contexto. Antes de ler esse texto, eu quero comentar com vocês a nossa realidade de hoje. Estamos vivendo no meio de uma pandemia mundial, uma crise sem precedentes em todas as áreas. O mundo realmente anda em pânico, e não só em pânico, mas também sofrendo na questão econômica. Os países estão tendo muitas dificuldades financeiras, as pessoas por si só. Então, esse é um momento muito difícil da nossa nação e do planeta. Mas, a despeito disso, nós podemos confiar em Deus. E lendo esse texto aqui, você vai entender como é que Deus age. Então, 2 Reis 6, do versículo 24 adiante, diz assim: Depois disso, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombos por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher e lhe disse: Acorde, meu rei, meu senhor. Ele disse: Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá-me teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo eu, no outro dia, dá-me o teu filho, para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, e o povo viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Então, o reino do norte era o lado pagão, era o lado idólatra de Israel. E aquele rei, também idólatra, era um homem que não conhecia Deus, cujo nome nem é mencionado na Bíblia. E havia uma grande fome, porque os sírios resolveram sitiar, cercar aquele reino, para invadi-lo. E como eles cercaram o reino ao redor das muralhas ali, não poderia vir comida dos sítios de produção local e nem água. Então passaram-se um bom tempo, a Bíblia não fala quanto tempo houve, mas passaram-se um bom tempo e a fome começou a imperar naquele lugar. E houve uma grande inflação naquele país, naquela região, melhor dizendo, a ponto de uma cabeça de jumento custar 80 barras de prata, e esterco de pomba, que seria usado para combustível, custar 5 barras de prata. Ou seja, havia uma inflação enorme naquele país, havia até sinais de canibalismo. Uma mãe comeu o filho da outra mãe, e combinaram de que um dia comeria o filho de uma e no dia seguinte o filho da outra, comeria pouco. Então, além da alta inflação, a fome,
miséria naquele lugar. Houve também esse canibalismo, que era uma coisa terrível. Quando uma nação, um povo chega a ponto de comer outro ser humano, se alimentar de carne humana, é porque realmente há uma degradação terrível naquele lugar. Então o rei, ouvindo a história daquelas mulheres, rasgou suas vestes e ele começou a culpar Eliseu. Interessante, Eliseu não tinha nada de culpa disso. E no capítulo anterior, vemos uma história de que Eliseu poupou a vida dos próprios sírios que vieram atacá-lo e fez com que até que o rei desse comida para esses homens. Então aquele rei idólatra, ele decide eliminar o próprio Eliseu. E lá no versículo 31 diz assim: disse o rei, assim me faço Deus, o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante dele, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse a estes anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier mensageiro, fechai a porta e empurrai com ela. Porventura não vem ele após com ruído de pés de seu senhor? Então, interessante, o rei não decide culpar Eliseu pela aquela tragédia e decide matá-lo. Só que aí ele manda um mensageiro e o rei vem atrás. Aí acontece um fato interessante, a diferença de um homem que confia em Deus. O homem que confia em Deus e tem com ele comunhão, conhece sua palavra, tem intimidade com ele, não se abala com as más notícias. Tá? A primeira coisa que a gente aprende é que o homem de Deus não se abala com más notícias. Quando ele teve essa ameaça de morte, ele estava com os anciões da cidade, na sua casa, ele falou: olha, o rei vem aí, e quando esse homem vier, fecha a porta, deixa ele entrar. Aí o rei se aproxima, então disse Eliseu ao rei: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á aqui um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Interessante que o rei tinha um capitão que o acompanhava, e esse capitão realmente era um incrédulo. E no versículo 2 do capítulo 7, ele fala assim: porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu o homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A pergunta que eu fiz no começo desse vídeo: será que Deus pode operar um milagre com um grande ruído e 4 leprosos? Então vejamos. Haviam 4 leprosos que estavam à porta da cidade e estavam também com muita fome. Além da fome, da miséria, e por causa da lepra, eles eram separados da convivência daquele lugar. E eles estavam passando fome e decidiram ir lá com os assírios e pensavam: olha, se nos deixarem viver, viveremos, se não, vamos morrer mesmo. Aí esses homens foram para o acampamento dos assírios. Quando eles chegaram lá, a Bíblia fala que, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Não havia ninguém. Ou seja, aquele povo assírio, que era um povo terrível, temido, um povo que tinha um exército poderosíssimo, e naquela época não haveria um outro exército que podia abatê-los. Quando os leprosos chegam lá, tudo quieto, os assírios haviam deixado seus jumentos, seus cavalos e tudo aquilo que estava amontado, deixaram lá naquele lugar e fugiram. E sabe o que aconteceu? Aí vem um segundo fator, o ruído. Os sírios, durante a noite, após a palavra de Eliseu, ouviram um grande ruído. Eles acharam que o rei havia alugado contra eles, o rei dos heteus e os egípcios, para os atacaram. E simplesmente eles saíram, deixando tudo.
Aí aqueles leprosos que estavam lá se alimentaram, pegaram algumas coisas, depois disseram, olha, não é bom o que nós estamos fazendo. Nós temos que ir lá e avisar o rei o que está acontecendo. Eles pegam, voltam para avisar o rei e chegando na porta daquela cidade, eles comunicam, isso chega aos ouvidos do rei, o rei fica desconfiado achando que os assírios estavam fazendo alguma armadilha para pegá-lo, aí ele manda alguns homens verificar o acampamento, ver que não tem nada, e o interessante é que aquele capitão que havia sido incrédulo e que Eliseu havia dito que ele iria ver, mas não ia se beneficiar com aquilo, estava na porta da cidade, e quando o povo soube, o povo simplesmente atropelou aquele capitão. Ou seja, ele viu, mas não levou. É isso que a incredulidade faz com a gente. A gente pode até ver a bênção de Deus, o milagre de Deus, mas não leva. Então, a Bíblia fala que quando se abriu os portões, aquele homem foi atropelado. E a Bíblia também fala que 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Antes, a cabeça de jumento e esterco de pombo. Você imaginou fazer um prato de cabeça de jumento? Tal era a fome, e agora não. A inflação cai por causa da palavra do homem de Deus, e o povo tem acesso a alimento, ao despojo de todo aquele povo invasor, que pretendia eliminar aquela cidade, e eles fazem o quê? Pegam o despojo sem ter levantado uma arma sequer. Por que aconteceu isso? Por causa da palavra do homem de Deus. Então, se você tem comunhão com Deus, Deus pode te dar palavras proféticas, Deus pode te dar aquilo que Ele vai fazer, te mostrar aquilo que Ele vai fazer e operar um grande milagre. Tem uma frase de George Miller, que cuidou de centenas de crianças na Europa, que ele fala o seguinte: o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Ou seja, ou você tem fé, ou você tem ansiedade. As duas coisas não cabem no mesmo coração. Não cabem na nossa mente. Então, aquele homem que foi incrédulo, aquele capitão, e aquele rei idólatra, viram o grande milagre de Deus. Mas como houve uma afronta daquele capitão dizendo que isso não aconteceria, que Deus não seria capaz de fazer isso, a palavra de Deus se cumpriu e Deus fez. Você pode estar vivendo uma grande crise. Você pode estar vivendo um tempo muito difícil por causa dessa pandemia que atinge o mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não está debaixo da pandemia, Deus não está debaixo da crise. Deus é soberano e Ele está acima de todas as coisas. Ele pode te ajudar. Você tem que buscá-lo, confiar nele, porque o teu milagre vai acontecer amanhã, como disse o profeta. Amanhã, a estas horas, como disse aquele homem de Deus. E de fato aconteceu. Você pode pensar, mas está demorando tanto, amanhã está tão longe, mas amanhã Deus pode operar o teu milagre. Deus pode agir de uma maneira sobrenatural. E o interessante, durante a minha vida cristã, eu tenho aprendido que quando eu descanso em Deus, Ele age. Estou quase 40 anos no Evangelho e aprendi que quando eu descanso, Deus age. Quando eu ajo, eu acabo impedindo Deus agir. Quando eu me apresso, me afobo, eu tenho que orar a Deus, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e agir dentro daquilo que Ele vai me orientar. Então, se você está ansioso, está preocupado, está atônito, perplexo, eu quero te dizer, te dar uma boa notícia. O teu milagre é amanhã. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Clame a esse Deus, busque de todo o coração e deixe a ansiedade para lá e confie nele, porque Ele vai fazer milagre na tua vida. Confia nele. Deus age de maneira sobrenatural e Ele nem sempre nos mostra como Ele está agindo. Nem sempre Ele manifesta a maneira que está agindo, mas Deus está nos bastidores da nossa vida
está nos bastidores da nossa empresa, está nos bastidores da nossa família, e você pode confiar nele. Então, creia, amanhã, confie, que Deus vai fazer o seu milagre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.